Bem-vindos ao canal Dicas do Lipe. Nesse vídeo a gente vai falar sobre arco-soma, dentro do nosso assunto de trigonometria, e também as consequências que a fórmula do arco-soma vai ter. Eu não estou interessado em demonstrar a fórmula do arco-soma aqui, tá? Só para deixar isso claro. Então eu vou usar a fórmula de base, já conhecida, como uma coisa para decorar mesmo. E aí sim, a partir dessa fórmula a gente vai falar de arco-dobro, arco-diferença e outras coisinhas mais. Vamos lá. Se liga só. A título de arco-soma, tem três caras que você tem que saber. Seno da soma, cosseno da soma, tangente da soma. Ponto. Sem entrar muito em pormenores de por que é assim, por que é assado, a demonstração envolve você olhar pro círculo trigonométrico. Tá? É um pouco de manipulação no círculo trigonométrico. Mas, bom, isso fica de curiosidade mesmo. Eu não estou interessado em demonstrar, real. Eu acho que vai ser uma perda de tempo, já que o objetivo é te fazer acertar a questão na hora da prova, tá bom? Seno de A, cosseno de B, seno de B, cosseno de A. Esse vai ser o seno da soma. Cara, tu pode pensar em musiquinha, em cantiga, rap, o que for. Se for o suficiente para tu decorar essas fórmulas, tá maravilhoso, tá? O importante é você usar várias vezes, porque quando você usa várias vezes, entra no sangue e tu nunca mais esquece. Cosseno de A mais B é o cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Por fim, a tangente da soma é tangente A mais tangente B sobre 1 menos, me empolguei, tangente A, tangente B. Tangente A mais tangente B, como eu estava falando, sobre 1 menos, agora sim, tangente A, tangente B. Tranquilão? Beleza? Essas são as nossas três fórmulas básicas, ok? A partir delas, a gente pode, por exemplo, falar sobre arco-diferença. Tranquilo? O que seria o arco-diferença aqui? Vou escrever. Esse você não tem nem que decorar, para ser sincero. O que eu considero um erro, que muita gente comete, é achar que todas essas fórmulas são independentes e você tem que decorar todas elas. Cara, por que isso para mim é um erro? Porque facilmente você vai ter dúzias de fórmulas para decorar. Vai ser, sei lá, umas 15 fórmulas, 18 fórmulas. O fato é que é múltiplo de 3 porque, né? Não chega nem a ser múltiplo de 3 porque tangente de 3x a gente não olha, não. Mas é fórmula pra caraca. Se você for decorar todas, e tá tudo bem você querer decorar todas. Você pode fazer isso. Se você for bom de decoreba, tá ótimo. Mas você perde muito poder de fogo quando você faz isso. Porque volta e meia, você não vai ter ali na cara um 2x mais 2y, sei lá. Tu vai ter que identificar que você quer usar um arco-soma, vai ter que identificar que você quer usar um arco-diferença, tranquilo? Então, é legal você ter esse poder de fogo, tá? Como é que vai funcionar o arco-diferença? Eu literalmente vou copiar da Ctrl+C, Ctrl+V aqui, todas as fórmulas do arco-soma e jogar aqui para baixo, tá bem? Há alguns vídeos atrás, especificamente no vídeo sobre redução ao primeiro quadrante, quando eu falei dos arcos familiares e tal, eu comentei contigo que o seno e a tangente são funções ímpares e o cosseno é uma função par. A gente já comentou isso nessa sequência de vídeos. Então é interessante que você esteja assistindo os vídeos na sequência, tá? Se você não tá, sugiro que você faça, beleza? Senão você acaba perdendo uma informação que eu vou utilizar e aí tu acaba se perdendo junto, tá? Se o seno e a tangente são ímpares, significa que quando eu escrevo, só para relembrar, né? Quando eu escrevo seno de menos x, isso vira menos seno x. E quando eu escrevo tangente de menos x, isso vira menos tangente x. O cosseno é uma função par, então cosseno de menos x é cosseno de x. Show de bola? Tranquilo? Beleza. E daí, Lipe? Cara, repara aqui comigo. Fazer A menos B é a mesma coisa que no lugar do B, substituir menos B. Certo? No lugar do B... Opa, apaguei tudo. No lugar do B original, eu substituí menos B. Então, onde está B, todos os lugares que tem B escrito, na verdade eu estou escrevendo menos B. E qual o efeito que isso vai causar? É isso aqui, pô. Menos B dentro do seno, dentro da tangente, dentro do cosseno, é o que a gente tem ali na direita. Então, moral da história, tu não precisa decorar seno da diferença, cosseno da diferença, etc. Você precisa decorar o da soma. E aí, como é que você obtém muito rápido mesmo, o da diferença? Onde está seno de B e onde está tangente de B, você troca o sinal.
Se tiver cosseno de B, tu mantém. Por exemplo, aqui no primeiro, o seno de B está no segundo termo. Troquei o sinal. Na segunda equação, o seno de B está no segundo termo também. Troquei o sinal, né? Porque menos com menos vai ficar mais. A tangente de B, na terceira equação, aparece tanto em cima quanto embaixo. Em cima o mais vira menos, embaixo o menos vira mais. Pronto. Essas são as fórmulas para arco diferença. Fica bem rápido, né? Depois que você sabe as primeiras, achar, no caso, a quarta, a quinta e a sexta, fica bem rápido. Tudo bem? A gente vai usar uma ideia muito parecida. Não tão parecida assim. É só aplicar o arco soma para poder achar arco dobro agora. Tranquilo? O próximo passo vai ser achar arco triplo. Arco dobro, literalmente, é fazer B igual a A. Pode ser? Se eu quero fazer B igual a A, olha como é que fica. Esse eu vou deixar um pouco mais de espaço, né? Porque eu vou desenvolver junto com vocês. Eu estou partindo dessa fórmula para chegar no arco dobro. Então, se a gente pensa em seno de A mais A, né? O B igual a A gente vai ter seno A cosseno A mais, mesma coisa, seno A cosseno A de novo. E junta, né? Então, o seno de 2A, na prática, é 2 seno A cosseno A. Para ser sincero, as fórmulas do arco dobro você usa tanto, em tantas questões, que você acaba decorando mesmo que você não queira decorar. E eu estou enfatizando isso porque, cara, vocês querem fazer concursos militares. Se vocês estão assistindo esses vídeos, vocês querem fazer concurso militar. IME, ITA, EFON, Escola Naval, AFA, SpaceX, enfim. ESA, EAR também vale. Você vai ter que usar essas fórmulas. Então, quanto antes você decorar, melhor vai ser para você. Tá bem? Cosseno de A mais A vai ficar cosseno A vezes cosseno A, que é o cosseno ao quadrado, né? Menos seno A vezes seno A. Aqui a gente vai ter um parênteses para fazer, beleza? A princípio, a gente vai escrever que o cosseno de 2A é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Essa é a forma mais desnecessária que você tem dessa fórmula aí, né? Dessa expressão. Por quê? Geralmente não é ela que você usa nas questões. Ela até é interessante, né? Tu tem uma diferença de quadrados, isso pode ter umas fatorações bem maneiras em questões um pouquinho mais elaboradas, mas usando a relação fundamental, especificamente aquela que diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vale 1, você consegue escrever essa mesma expressão de outras duas formas. Essas acabam sendo muito mais úteis. São elas 2 cosseno ao quadrado de A menos 1. Foi só substituir o seno ao quadrado para chegar nela. E a outra é 1 menos 2 seno ao quadrado de A. Beleza? Essas são as fórmulas mais interessantes, essas duas últimas especificamente, quando se trata do cosseno de 2A. Maneiro? Para poder fechar, a tangente de 2A, ou seja, a tangente de A mais A, vai ser tangente A mais tangente A sobre 1 menos tangente A vezes tangente A. E aí fica uma fórmula bonitinha também. Não tanto, né? Mas bonitinha o suficiente. E aí vai ser 2 tangente A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Inclusive, essa fórmula vai dar uma parada, vai gerar uma parada muito maneira pra gente, tá? Em breve. Não vai ser agora, não. Beleza. Olhamos as fórmulas do arco dobro. Agora, eu quero olhar o arco metade. Tem situações, por exemplo, eu quero achar o seno de 22,5. Eu conheço 45. 22,5 é metade do 45. Tá? Então, a gente pode usar fórmulas de arco metade para poder alcançar esse seno, esse cosseno, essa tangente do 22,5. Pessoalmente, eu acho desnecessário, tá? Sendo bem sincero, falando como treinador para vocês. Por que eu acho desnecessário? Você vai usar essencialmente essas duas fórmulas aqui, para o seno e para o cosseno, e para a tangente você usa essa daqui. Tá? Se eu quero achar o arco metade, é só eu saber onde que eu vou substituir os bonitos. Tipo, se eu tenho que a tangente de 45 é 1, eu quero a tangente do 22,5. Eu vou dizer que o 2A é o 45. Então eu vou substituir aqui por 1. Do outro lado, vai ficar a tangente de 22,5. Eu vou montar uma equação a partir disso, né? Eu vou desenvolver essa equação e chegar no resultado.
Mesma coisa aqui. Eu boto 45 no 2A, no lado direito vai ter o 22,5. Isola o seno, tu vai achar o seno de 22,5, tá? Mas é aquilo, né? A fórmula existe, eu vou comentar sobre a existência dela. Então, quando a gente pensa em arco metade, seria essencialmente o seguinte, tá? Eu vou só fazer o seno e o cosseno. Tangente é resolver a equação do segundo grau, não tô afim. Porque não precisa mesmo, tá? Não precisa de uma fórmula para isso. Você taca lá e resolve a equação do segundo grau por Bhaskara. Para o seno, eu vou começar por cosseno de 2A igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de A. Fórmula essa que a gente acabou de ver. Eu vou isolar o seno ao quadrado de A. Quando a gente isola, a gente vai ter 1 menos cosseno de 2A sobre 2, certo? O que falta agora é tirar a raiz. O seno de A, cuidado, hein? Tirei a raiz, fica mais ou menos a raiz de 1 menos cosseno de 2A sobre 2. Por que ficou esse mais ou menos? Cara, eu não sei qual é o quadrante do A. A gente fez várias análises que a gente supunha, nossa, falei bonito agora, que o A estava no primeiro quadrante, mas isso era para achar relações de referência. π mais A em referência ao A. Isso não tem nada a ver com o valor efetivo do π mais A ou do A. Tranquilo? Isso é uma referência de um para o outro. Aqui não, a gente está falando do valor efetivo. Qual é o valor do seno de A? É mais meio ou é menos meio? Então, depende qual é o quadrante do A. Tranquilo? Seria mais ou menos essa ideia. Só para ficar bonitinho, como eu falei arco metade, eu vou dizer que 2A é igual a θ. Claro que isso quer dizer que o A vale θ sobre 2. Tranquilo? Só para ficar na cara de arco metade. Ninguém reclamar comigo que eu não usei arco metade, porque eu estou usando sim. A gente está achando, então, seno de θ sobre 2 igual a mais ou menos a raiz de 1 menos cosseno de θ sobre 2. Eu não gosto dessa fórmula, eu acho que é desnecessária. Se tu gosta, tudo bem. Eu acabei de falar dela, né? Para poder te agradar. A gente vai ter agora, usando a outra versão do cosseno de 2A, a outra que eu falei que é útil, o 2 cosseno ao quadrado de A menos 1, eu vou isolar o cosseno ao quadrado de A. A gente vai ter 1 mais cosseno de 2A, as fórmulas ficam até bem parecidas, né? Mais cosseno de 2A sobre 2. Agora, quando eu tiro a raiz, o cosseno de A vai ser marromeno, raiz de 1 mais cosseno de 2A sobre 2. Tranquilo? Dito isso, eu vou de novo fazer que o 2A vale θ. É a mesma coisa, mesma jogada. Eu só tô copiando, na verdade, não tô nem pensando mais. A gente vai achar que o cosseno de θ sobre 2, que é o arco metade, né? Vai ser mais ou menos a raiz de 1 mais o cosseno de θ sobre 2. Tudo isso sobre 2. Maneiro? Tranquilo? Essa é a ideia, esse é o pensamento, não tem nada além não. Chegamos nas respostas, nas fórmulas, digamos assim. Show de bola? Tranquilo? Para a gente fechar esse vídeo com chave de ouro, vale a pena a gente falar de arco triplo, né? Porque assim, essas fórmulas elas não são tão usadas. O IME e o ITA às vezes cobram com uma frequência um pouco maior, é ligeiramente maior do que os outros concursos. Uma escola naval, de repente, numa questão de faturação, é legal você conhecer as fórmulas, mas também é legal você saber achá-las, tá? Se eu quero olhar para o seno de 3A, 3x que seja, eu vou pensar em seno de A mais 2A. A mais 2A. Então, a gente vai ter seno do primeiro, acabamos de ver essa fórmula, é a fórmula do arco-soma padrão. Cosseno do segundo mais seno do segundo vezes cosseno do primeiro. E agora a gente tem as fórmulas do arco dobro, né? A gente vai ter que o seno de 3A é igual a seno de A repete. Eu vou deixar tudo em função do seno de A. Então, esse cosseno de 2A eu vou abrir assim, ó. 1 menos 2 seno ao quadrado de A. Por que você vai deixar tudo em função do seno de A? Porque eu acho que vai ficar mais bonito, só por isso. Seno de 2A vai ser 2 seno A, cosseno A. Vezes outro cosseno A que já estava escrito aqui em cima. Beleza? Aqui vai dar um cosseno ao quadrado de A. A gente vai fazer uso da relação fundamental.
Na prática, o cosseno ao quadrado vai ser 1 menos seno ao quadrado. Beleza? Agora é só desenvolver e ser feliz, chegar até o final. Vai ter seno de A menos 2 seno ao cubo de A mais 2 seno de A vezes 1 menos cosseno ao quadrado de A também. Cosseno não. Respira, seno ao quadrado. O cosseno ao quadrado virou 1 menos seno ao quadrado. Tá bem? Quando a gente desenvolver isso aqui, aqui já acabou, tá? A gente está achando 3 senos de A, 3 vezes o seno de A, menos 4 vezes o seno ao cubo de A. Uma coisa que a gente pode fazer para deixar ligeiramente mais bonito é botar o seno de A em evidência. Coisa que eu podia ter feito antes e tal, mas, sei lá, não deu vontade. Agora deu. Seno de A vezes 3 menos 4 seno ao quadrado. Essa fórmula é horrorosa. Não tem muito efeito para você guardá-la no bolso ou coisa do tipo. Mas a fórmula do cosseno é muito parecida. Então, meio que tu guarda as duas juntas. Tá? Como é que vai ser o cosseno? A mais 2A. Essa é para fechar, tá? É a última coisa que a gente vai fazer nessa sequência, nesse vídeo. Depois a gente vai falar de outros assuntos. Cosseno de A vezes cosseno de 2A menos seno de A vezes seno de 2A. Mesma jogada, só que agora eu quero deixar tudo em função do cosseno. Então a gente vai ter cosseno de A, só repetir, 2 cosseno ao quadrado de A menos 1, menos seno de A, por enquanto eu só repito, não tenho o que fazer com ele, mais o 2 seno A, cosseno A que aparece do seno de 2A, ele faz com que eu tenha 2 senos ali multiplicando. Isso é seno ao quadrado, certo? Seno ao quadrado eu sei que é 1 menos cosseno ao quadrado. Tá? Esse seno ao quadrado que aparece, eu vou usar que é 1 menos cosseno ao quadrado. E aí, o que tu faz depois? Cosseno de 3A é só juntar, tá? Aqui eu vou poupar um pouco o nosso trabalho. É fazer a distributiva, fazer a substituição. A gente acabou de fazer isso, não vou fazer de novo. Só que dessa vez, a gente vai achar 4 cosseno ao cubo de A menos 3 cosseno de A. Olha que resultado interessante. Essencialmente é o mesmo resultado de cima, só que com o sinal trocado. Por isso que eu falei que eles são muito parecidos, beleza? Vale a pena você basicamente guardar um e saber o outro, por consequência. Tá? Se eu botar o cosseno em evidência, fica 4 cosseno ao quadrado menos 3. Literalmente, eu troquei o seno pelo cosseno, é como se eu tivesse multiplicado por menos 1. Claro que não é isso que acontece, mas é como se fosse. O efeito é esse. Tá bem? Show de bola. A gente vai encerrar esse vídeo agora. No próximo vídeo eu vou dar uma diquinha, jogo rápido, mas é uma dica com bastante poder para se livrar de senos e cossenos. Tá bem? Vamos pro próximo vídeo então. Se você não seguiu, não se inscreveu no canal ainda, ó, tá na hora. Tá gostando das aulas? Se inscreve então, pô. Isso é bom pra mim. Eu vou continuar dando mais aulas pra vocês. Então, vamos lá.